lendo e ouvindo a Bíblia. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil, com o pastor Reginaldo Silva. Devemos estar preparados. Ninguém sabe o que vem em 2022. É bom ter Deus conosco sempre. Porque os minutos estão passando, as horas correndo, os dias se apressando para dar entrada para o próximo mês. E menos se espera. O ano está correndo para o fim. E a vida com Deus sendo deixado para trás. Deus está chamando você agora. Quando o céu se abrir, Ele, nessa hora quero entregar as minhas ovelhas que aqui na terra preparei para o Senhor. Vem comigo ter seu momento com Deus. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Com vídeos diariamente. Às 5 horas, às 16 horas e às 20 horas. Tem a bênção de Deus para encher seu lar e tua vida de paz, saúde, graça e vitória. Bendito seja você, que já está inscrito no canal, e você, que ainda não está inscrito. Inscreva-se. Amados, Deus está na frente de qualquer problema que vier a aparecer, te livrando e limpando toda sujeira na tua frente. Saia sempre de casa sem medo. Siga a sua estrada. Siga em frente com humildade, respeito e sem preconceito. Porque sua vitória está chegando. E vai chegar. Tenha fé. Com fé e confiança em Deus, você vai vencer os obstáculos do dia. E terminar este dia com força, garra, coragem, paz, saúde e sucesso. E no dia seguinte não poderá ser igual. Vai ser melhor. Peço para você 20 minutos do seu tempo. Leia e escute os versículos abaixo. Ezequiel 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ninguém quer o seu bem, tanto quanto Deus quer. Bendito será o teu dia hoje. Ezequiel 11, 1. Então me levantou o Espírito, e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. 2. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade, e dão mau conselho nesta cidade. 3. Os quais dizem: Não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é o caldeirão, e nós a carne. 4. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque, quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. 6. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos, que deitastes no meio dela, esses são a carne e ela é o caldeirão, a vós, porém, vos tirarei do meio dela. 8. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. 9. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. 10. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. 11. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela, nos confins de Israel vos julgarei. 12. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. 13. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia, então caí sobre o meu rosto, e clamei com grande voz, e disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel. 14. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 15. Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. 16. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário, nas terras para onde forem. 17. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel.
18. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. 19. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. 20. Para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. 21. Mas, quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis, e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. 22. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. 24. Depois o Espírito me levantou, e me levou à Caldeia, para os do cativeiro, em visão, pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. 25. E falei-os do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel 12. 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. 3. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda os olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. 4. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora, de dia, as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. 5. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e tira-as para fora, por ali. 6. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. 7. E fiz assim, como se me deu ordem, as minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então à tarde fiz, com a mão, uma abertura na parede, as escuras as tirei para fora, e nos meus ombros as levei, aos olhos deles. 8. Pela manhã, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 9. Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? 10. Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém, e a toda a casa de Israel, que está no meio dela. 11. Dize: eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles, irão para o exílio em cativeiro. 12. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e as escuras sairá, farão uma abertura na parede para as tirarem por ela, o seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá. 14. E a todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. 15. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. 16. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome, e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. 17. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 18. Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. 19. E dirás ao povo da terra: assim diz ó Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. 20. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. 21. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: 22. Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão. 23. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel,
Mas dize-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. 24. Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. 26. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, 27. Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. 28. Portanto dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 13. 1. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, 2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e disse aos do que só profetizam de seu coração, ouvi a palavra do Senhor. 3. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. 5. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. 6. Viram vaidade e adivinhação mentirosa aos que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. 7. Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. 8. Portanto assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade, e visto a mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. 9. E a minha mão será contra os profetas que viam vaidade e que adivinham mentira, não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. 10. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. 11. Diz aos que a cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. 12. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão, onde está a argamassa com que a cobristes? 13. Portanto assim diz o Senhor Deus, fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para consumir. 14. E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. 15. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a cobriram com argamassa não temperada, e vos direi, já não há parede, nem existem os que a cobriram. 16. Os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz ó Senhor Deus. 17. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas. 18. E dize, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem almofadas para todas as axilas, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós. 19. E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada, e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. 20. Portanto assim diz o Senhor Deus, eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas fazendo-as voar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais fazendo-as voar. 21. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. 22. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. 23.
Portanto não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 14. 1. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. 2. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo de alguma maneira ser interrogado por eles? 4. Portanto fala com eles, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. 6. Portanto dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. 7. Porque qualquer homem da casa de Israel, e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. 8. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. 9. E se o profeta for enganado, e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. 10. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade, o castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. 11. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. 15. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. 16. E estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. 17. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais. 18. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. 19. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais. 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras, e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. 22. Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. 23. E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Ezequiel 15. 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? 3. Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca, para que se lhe pendure um vaso? 4.
Eis que é lançado no fogo, para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma obra? 5. Ora, se estando inteiro, não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, e, sendo queimado, se faria ainda a obra dele. 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. 7. E porei a minha face contra eles, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. 8. E tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16. 1. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. 3. E dize: assim diz o Senhor, Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era morreu, e tua mãe Iteia. 4. E, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. 5. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. 6. E, passando junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. 7. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura, avultaram os seios, e cresceu teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. 8. E, passando junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. 9. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. 10. E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. 11. E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço. 12. E te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. 13. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados, nutriste-te de flor de farinha, e mel, e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza. 14. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. 15. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste a todo o que passava, para seres dele. 16. E tomaste dos teus vestidos, e fizeste lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. 17. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. 18. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. 19. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Deus. 20. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me tinhas gerado, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? 21. E mataste a meus filhos, e os entregaste a elas para os fazerem passar pelo fogo. 22. E em todas as tuas abominações, e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta, e revolvida no teu sangue. 23. E sucedeu, depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus. 24. Que edificaste uma abóbada, e fizeste lugares altos em cada rua. 25. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto,
e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. 26. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. 27. Por isso estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho, depravado. 28. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. 29. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. 30. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. 31. Edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, e fazendo teu lugar alto em cada rua. Nem foste como a meretriz, pois desprezaste a paga. 32. Foste como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. 33. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes, para que venham a ti de todas as partes, pelas tuas prostituições. 34. Assim que contigo sucede o contrário das outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque, dando tua paga, e a ti não sendo dada paga, fazes o contrário. 35. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. 36. Assim diz o Senhor Deus, porquanto se derramou o teu dinheiro, e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e do sangue de teus filhos que lhes deste. 37. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. 38. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. 39. E entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. 40. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te traspassarão com as suas espadas. 41. E queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. 42. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. 43. Porquanto não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus, e não mais farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. 44. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo, tal mãe, tal filha. 45. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Teia, e vosso pai a morreu. 46. E tua irmã, a maior, é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. 47. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. 48. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. 50. E se ensoberbeceram, e fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo eu isto as tirei dali. 51. Também Samaria não cometeu a metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste a tuas irmãs, com todas as tuas abominações que fizeste. 52. Tu, também,
que julgaste a tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados, que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu, envergonha-te logo também, e leva a tua vergonha, pois justificaste a tuas irmãs. 53. Eu, pois, farei voltar os cativos delas, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro dentre elas. 54. Para que leves a tua vergonha, e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. 55. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e também Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. 56. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca, no dia da tua soberba. 57. Antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria, e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezavam em redor. 58. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. 59. Porque assim diz, ó Senhor Deus, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. 60. Contudo eu me lembrarei da minha aliança, que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. 61. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te confundirás, quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque te darei por filhas, mas não pela tua aliança. 62. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. 63. Para que te lembres disso, e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel 17. 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, propõe um enigma, e profere uma parábola para com a casa de Israel. 3. E disse: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas, de plumagem comprida, e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. 4. E arrancou a ponta mais alta dos seus renovos, e a levou a uma terra de mercancia, numa cidade de mercadores a pôs. 5. Tomou da semente da terra, e a lançou no solo frutífero, tomando-a, colocou-a junto às muitas águas, plantando-a como salgueiro. 6. E brotou, e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e brotava renovos. 7. E houve mais uma grande águia, de grandes asas, e cheia de penas, e eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as covas do seu plantio, para que a regasse. 8. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos, e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. 9. Dize: Assim diz o Senhor Deus, porventura de prosperar? Não lhe arrancará as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se seque. Para que sequem todas as folhas de seus renovos, isto não com grande força, nem muita gente, para arrancá-la pelas suas raízes. 10. Mas, estando plantada, prosperará. Porventura, tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará. Nas covas do seu plantio se secará. 11. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 12. Dize agora à casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. 13. E tomou um da descendência real, e fez aliança com ele, e o fez prestar juramento, e tomou consigo os poderosos da terra. 14. Para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, embora, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. 15. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança, e ainda escapará. 16. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou, e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. 17.
E Faraó, nem com um grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas. 18. Porque desprezou o juramento, quebrando a aliança, eis que ele tinha dado a sua mão, contudo fez todas estas coisas, não escapará. 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que o meu juramento, que desprezou, e a minha aliança, que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. 20. E estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. 21. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo vento, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. 22. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro, e o plantarei, do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. 23. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. 24. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca, eu, o Senhor, o disse, e o fiz. Ezequiel 18. 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2. Que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. 3. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. 5. Sendo, pois, o homem justo, e praticando juízo e justiça. 6. Não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. 7. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com roupa. 8. Não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. 9. Andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas. 11. E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo. 12. Oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação. 13. E emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. 14. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e, vendo-os, não cometer coisas semelhantes. 15. Não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo. 16. E não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, dar o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa. 17. Desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. 18. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. 19. Mas, dizeis, porque não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. 20. A alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. 22.
De todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva. 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? 26. Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na iniquidade que cometeu, morrerá. 27. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. 28. Pois que reconsidera, e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. 29. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel. E não são tortuosos os vossos caminhos. 30. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 19. 1. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. 2. E dize, quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões a qual, deitada no meio dos leõezinhos, criou os seus filhotes. 3. E educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. 4. E, ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas, e o trouxeram com cadeias à terra do Egito. 5. Vendo, pois, ela que havia esperado muito, e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele um leãozinho. 6. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. 7. E conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra, e a sua plenitude, ao som do seu rugido. 8. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias ao redor, e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova deles. 9. E com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei de Babilônia, fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. 10. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela frutificou, e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. 11. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. 12. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto, quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu. 13. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. 14. E de uma vara dos seus ramos saiu o fogo que consumiu o seu fruto de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Ezequiel 20. 1. E aconteceu, no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel, para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. 2. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 3. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me. Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. 4. Porventura tu os julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais. 5. E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel,
Levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. 6. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. 7. Então lhes disse: Cada um lance-se as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. 8. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. 9. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. 10. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. 11. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. 14. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios perante a vista dos quais os fiz sair. 15. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. 16. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. 17. Não obstante o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí nem os consumi no deserto. 18. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. 19. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. 22. Mas contive a minha mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. 23. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios, e os derramar pelas terras. 24. Porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. 25. Por isso também lhe dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. 26. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abra madre, para assolá-los para que soubessem que eu sou o Senhor. 27. Portanto fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, ainda até nisto me blasfemaram vossos pais, e que procederam traiçoeiramente contra mim. 28. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão, para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto, e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. 29. E eu lhes disse: Que alto é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. 30. Portanto dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Contaminai-vos a vós mesmos à maneira de vossos pais? E vos prostituístes com as suas abominações? 31. E, quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos, até este dia?
E vós me consultareis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. 32. E o que veio à vossa mente de modo algum sucederá, quando dizeis, seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. 33. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. 34. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. 35. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. 36. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. 37. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. 38. E separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. 39. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. 41. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante os olhos dos gentios. 42. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. 43. E ali vos lembrareis de vossos caminhos, e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. 44. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. 45. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, 46. Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. 47. E diz ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis, que acenderei em ti um fogo que te consumirá toda árvore verde e toda árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. 48. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. 49. Então disse eu, Senhor Deus. Eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas? Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil. Com vídeos diariamente. O canal que está crescendo. Para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.